sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. Hoje nós temos uma convidada especial, é a Lu, do Shake Jardim Patrícia. Nós vamos falar hoje sobre sermos mesmo mulheres dinâmicas. O que é ser dinâmica para você? Vai anotando aqui embaixo para mim, porque as pessoas não têm ideia do que realmente significa a palavra dinâmica. Quando você fala assim, para você ser dona, né, a primeira letra é o D, a pessoa, a primeira coisa que pensa é, eu sou dona. De quê? Quem é que realmente tem mandado, tem feito e acontecido na sua vida? O que significa para mim a palavra dona? E eu quero que essa palavra faça sentido para a sua vida também. Então, cada letra tem um significado. Qual é o significado para você da palavra dona? O que realmente é ser dona? Nós vamos falar também sobre a responsabilidade que vem com a palavra. Gente, meu cabelo está extremamente arrepiado. E assim, eu já passei um creme e ele não volta. Hoje nós vamos falar sobre o D do dona. O que realmente é a palavra dinâmica. Segundo o dicionário, o termo dinâmica vem do grego dynamike, que significa forte. Então fala para mim, você que é mulher, você é forte? Você realmente se considera uma mulher forte? Então você já está a um passo de ser considerada dinâmica. Você é uma mulher que pode se dizer que é uma mulher que está pronta para tudo? Eu já falei para vocês algumas vezes que eu sou simplesmente apaixonada por física. E essa palavra dinâmica, ela é muito usada na física. Na física, o que significa dinâmica? É um ramo da física mecânica e ela fala sobre o movimento do corpo e as causas desse movimento. E aqui eu quero trazer para nós. Qual o movimento que você faz dentro da sua casa e as causas que isso gera? Percebe? Marjorie, física dinâmica e mulher dinâmica não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo. Porque se você é uma mulher que não tem o movimento certo dentro da sua casa, ou seja, em experiências diárias lá na física, o que é observado? O movimento de um corpo, então o movimento da mulher, e a interação dele com um outro corpo, que seriam as coisas da sua casa. Isso é o dinamismo dentro da sua casa. Percebe? Então, a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento e a ação das forças que produzem ou modificam esse movimento. Você é responsável pelos seus movimentos dentro da sua casa. E também tem que ser responsável pelas consequências. Então, se você é uma pessoa que decidiu que a casa se movimenta e você não, você é responsável pelos seus movimentos dentro da sua casa, para que as coisas aconteçam na sua vida. E você se propõe a ser a dona, então não são as outras coisas que determinam, é você que determina. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada Okay. pela oportunidade, como vocês estão todas? Então eu vou deixar que a Lu se apresente. E eu convidei a Lu para falar sobre mulheres dinâmicas. Por quê? Gente, eu conheci a Lu num dia muito difícil da minha vida. Porque naquele dia ela fez um convite para nós que éramos da turma da Zumba para fazer um exame de biopedância. É isso, né, Lu? Sim. Biopedância. E eu me sentindo assim, né? Uau! 47 anos fazendo Zumba, tô podendo, poderosíssima, né? Quebrada, gente. Eu nunca vi uma mulher tão musculosa. Eu começo a fazer exercício, dói tanta coisa que eu não sabia nem que existia, mas fui fazer o tal lá da avaliação. Quando eu cheguei lá, a Lu começou a me explicar algumas coisas e ela falou sobre a idade biológica. Gente, isso é assustador. Mas eu saí de lá num choque de realidade de que eu precisava tomar conta do que eu não estava tomando conta. Ou seja, você só não faz aquilo que você não sabe. Porque a partir do momento que você sabe, você é responsável por tomar uma providência. Simples assim.
Oi, Seja Paulinha. muito bem-vinda. Eu vou começar a falar com você, mas eu quero que você fale primeiro por que você faz o que você faz. Por que você se empenha tanto no que você faz? Eu me chamo Luciana, Uhum. eu estou exercendo essa função já há 8 anos. Literalmente, eu falo muito para os meus clientes que eu estou ausente, mas sempre presente na vida de vocês. O bacana é que eu conheci a Herbalife, não sei se vocês sabem qual a filosofia, a mensagem que a gente traz para vocês, mas de fato eu conheci a Herbalife para mudar a minha vida, assim como nossa parceira aqui que está comigo, mas em relação à minha saúde. Eu cheguei a ficar 22 dias sem ir ao banheiro. Minha mãe tinha acabado de falecer de um câncer no intestino. Então, assim, estava totalmente para baixo, pensando que o meu destino seria igual ao da minha mãe. Eu conheci a nossa colega aqui. Ela sabe que eu não sou uma pessoa de Gente, ela esqueceu meu nome. Ela esqueceu meu nome. É Marjorie. Mas é um É nome porque difícil. a gente conversa, mas tá perdoada. Sim, na verdade eu sou muito o natural mesmo. A gente é aquilo que a gente mostra mesmo, bacana o dia a dia. Essa avaliação, pessoal, vou ser bem curta, porque a prioridade aqui eu só estou participando e obrigada pela oportunidade, viu? Da gente pra gente estar juntas aí. Eu só estou participando aqui para quebrar algumas situações aí no qual a gente vem falando da importância de se cuidar. E não é só corpo, viu? É corpo, mente, equilíbrio, organização, porque é bíblico. Se você se organiza e organiza a sua casa, as demais situações vão fluir aí. Então é muito bacana, muito top. Não tem como cuidar do outro. Não tem como cuidar do outro se você não cuida de si. Se a sua casa interna não está em ordem, você não tem como fazer isso para o outro. Porque você não tem o que doar para o outro, porque você não tem para si. Verdade. Primeiro, por que você faz o que você faz com tanto empenho? Na verdade, é por missão. A gente é muito julgado por trás, né? A gente nem tem tempo pela correria, mas não é pela grana somente. É lógico que a gente trabalha pela grana, mas é com o tempo, é consequência daquilo que a gente faz com carinho. E tudo que você faz com carinho e faz aquilo que você gosta, vai fluir um dia. Fazer a diferença na vida. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, eu costumo dizer, né? Verdade. O trabalho bem feito, ele tem várias etapas, né? Tem que se fazer por amor. E eu trabalho nessa pegada aí justamente por satisfação em mudar e impactar vidas, tá? Então esse é meu objetivo. E como que você faz isso, Lu? De uma forma... Qual que é a sua estratégia? Quando você chega, uma pessoa chega para você, na verdade, na maioria das vezes, a gente chega para você só com a ideia de assim, preciso perder quilos. Quando você sabe que não são só quilos. Existe muita coisa por trás de uma pessoa obesa, existe muita coisa por trás de uma pessoa que está sobrepeso. Eu vou falar no meu caso, porque assim, eu não tenho problema de tireoide, não tenho problema de metabolismo, eu não tenho nada que eu possa pôr a culpa. Entende? Então eu tive que ir lá e descobrir qual que é a minha razão para ser. E aí, como que você faz isso quando a pessoa chega para você e ela só pensa que ela precisa perder quilos? Como que você mostra para ela que é muito além de quilos, muito além de aparência, muito além de estética? Porque é muito além de tudo isso, não é? Sim, bacana que você traz isso aí com as meninas. A importância de estar bem para que tudo se conquista, né? Eu acho que o peso, eu acho muito bacana. Quando as pessoas me procuram justamente pelo peso. E quando ela chega no objetivo, não se preocupando mais com o peso. O peso é brinde. Porque ela vem com a autoestima baixa até a gente, quer conviver, se possível, até dormir comigo, pela autoestima, pela motivação. Envolve várias situações, tem uma equipe por trás. Então, a gente trabalha como segmento de que a gente pega na mãozinha dela, não é uma consultoria vaga, é uma consultoria tete a tete, olho a olho. Eu deixo a critério do cliente essa sintonia, essa conexão. Eu me preocupo, eu costumo falar que a gente é meio que mãezona, mas necessariamente eu preocupo muito com o resultado, mas por trás do resultado, você mudar da forma que você chegou até hoje, né? Até a gente estar nesse percurso aí geral. Meus clientes, o mais novinho é de 6 anos atrás. Então, assim, todos os dias é muita gente chegando. Mas eu acredito que
Quando você chega até mim procurando a mudança, chega até nós, né? Buscando a mudança, e depende quase 100% de vocês, mas eu falo que se você se der a oportunidade do 100% eu entrar em 1%, já vai acontecer algo. Porque a gente trabalha com o segmento de que o mínimo que vai acontecer na sua vida é em relação à sua autoestima. A gente trabalha com essa consultoria aí, que é o seu foco. Achei bacana você me convidar por isso. A gente é muito parecida, mas a gente quase a gente não fica tão juntas, mas a gente tem esse carinho uma pela outra, né? Graças a Deus por isso. Eu costumo dizer que Deus tem colocado as pessoas certas no meu caminho. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, gente, que assim, eu conheci a Lu já tem quase 2 anos, né? E realmente, apesar de eu passar na frente do espaço todos os dias quando eu faço caminhada, né? Depois da pandemia eu não fiz mais, voltei agora tem 3 dias. A Lu é uma pessoa que... Qual que é o primeiro conceito? Teve uma coisa que é muito importante vocês entenderem a respeito do trabalho da Lu e por que eu fiz questão de trazer ela aqui agora. A gente tem um conceito de Herbalife muito ruim. A gente acha que eles vão simplesmente ter aquela, sabe, enfiar produto na gente mesmo, fazer a gente comprar, fazer a gente fazer algumas coisas. Gente, a Lu não é assim. Eu não conheço outros representantes de Herbalife. Eu recebo algumas mensagens de alguns outros que eu sequer respondo. Porque realmente a pessoa quer apenas me vender. Porém, no caso da Lu não foi assim. Então você não precisa ir para essa avaliação com medo de que ela vai te empurrar alguma coisa. E isso é muito bacana no trabalho dela. Por que ela não vai te empurrar alguma coisa? Porque o interesse dela é mudar a sua vida e não fazer uma venda a mais. Eu sou apaixonada nesse processo dela, porque foi o que aconteceu comigo. Gente, quantas pessoas te mandam recado todos os dias tentando te vender? E não é isso que acontece quando eu vou no espaço. Outra coisa que você pode ir e conversar com ela e tirar, assim, todas as suas dúvidas sobre alimentação. Ela não vai falar para você que você só vai emagrecer porque você vai comprar um produto. Ela vai te orientar, ela vai fazer a avaliação e nessa avaliação é que ela vai falar para você sobre a sua idade biológica. Gente, isso foi o que me cativou na Lu e porque eu realmente, nós não estamos o tempo todo juntas, mas também nós não estamos o tempo todo separadas. Eu acompanho tudo que eu posso dela. Marjorie, por que você ainda não comprou os produtos da Herbalife? Quem vem acompanhando a minha história sabe que eu vim de um estado muito difícil financeiro, né? Porque eu tinha uma vida completamente diferente, com um direcionamento completamente diferente. E hoje é que eu tomei uma posição. Lembra lá de novo, na semana passada, que nós falamos do dia da decisão, que você muda a sua vida? E eu tomei essa posição e hoje sou uma empreendedora. Hoje o meu trabalho ajuda outras mulheres, mas também ajuda a me cuidar. Porque quando você tem um trabalho que é dinâmico, transforma a vida de outras pessoas, você também tem um retorno, certo? Então, sim, eu ainda pretendo fazer, mas é um passo de cada vez. Vamos supor que você esteja na mesma situação que eu já estive e você não tenha dinheiro agora e você fala assim, Herbalife é caro. Gente, caro é continuar do jeito que você está. Isso é caro. Caro é você ficar triste lá, comer um pote de bolacha, porque a sua mente está cara, ela está te fazendo gastar muito mais. Então, quando eu fui, nessa primeira vez, a Lu fez a minha avaliação, me mostrou a minha idade biológica, foi assustador. Tava eu e minha amiga Maísa, e eu falei, não, eu tenho que tomar uma posição. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha as orientações da Lu, eu tinha a minha vontade, e também patinei várias vezes dentro da minha vontade, porque sozinho é muito mais difícil, é muito mais demorado, é muito, muito, muito mais fácil você desistir. Percebe? Então hoje eu fiz questão de mulheres dinâmicas e trazer a Lu, porque você precisa entender que você não vai fazer nada, você não vai ter movimento nenhum se você não for saudável, não estiver saudável. Na verdade... Então fala para mim agora, mostra para nós, pode falar o que você vai falar, mas aí em seguida você já mostra para nós e fala sobre essa idade biológica, o que ela realmente significa. Sim.
Na verdade, achei bacana eu adoro também abordar um cliente que chega até a gente, fala que os produtos são caros. Essa é a minha visão também, inicial. A partir do momento que eu tinha que deslocar a UAI toda vez para fazer lavagem, com remédios tamarino, ou perdão, a gente não tem que falar não, a gente comprava esse remédio em um processo bem agressivo que agrediu o nosso intestino. Então, a partir do momento que eu conheci os produtos, uma porçãozinha de fibra é R$ 4. E funciona. E não lesiona a sua mucosa. Então, trabalha-se vários outros fatores. Eu sugiro vocês, eu não vou tomar o gancho, marcar um horário com a gente, para que a gente possa entrar nesses ganchos de valores. Um shake para você comer baixa caloria, com 200 calorias, 114 nutrientes, fibras, massa magra aumentando, percentual de gordura que agrega na idade biológica. Por R$ 5,70 você não come nenhuma coxinha e nenhuma Coca-Cola. Então, assim, são valores agregados que a gente vai poder falar pessoalmente. Uma próxima oportunidade, hoje o dia iniciou antes das 6 da manhã, eu já encerrei grupos de vários setores, região, Campo Largo hoje, a gente fez coquetel de encerramento. Hoje o dia para mim só está começando, eu ainda vou fazer o meu treino. À noite eu estou aqui, vem aqui mais tarde, tá? E o nome dela é difícil, eu vou acostumar. Então não adianta eu ficar mais tarde e não saber falar. Mas assim, eu vou falar um pouquinho da idade biológica, é o nosso principal foco. A idade biológica, ela é um dos fatores na avaliação que a gente mais bate na tecla. A idade do seu cérebro, ela está direcionada no alvo, que é um dos pontos no qual se casa muito bem o que ela vai falar para vocês. Por quê? A idade da nossa mente está relacionada à nossa ação. Em vários fatores, níveis de estresse, má qualidade no sono, que está aliado, se você não dorme bem, é porque não faz sintonia, né? Sobrepeso, sedentarismo, que vocês estão em movimento. Mulheres dinâmicas, acredito que se busca estar em movimento, ação. Eu costumo postar muito uma frase que ação gera movimento, porque se você sai da sua zona de conforto, você já vai mudando ali as etapas e buscando um foco no qual você vai se sentir bem. Então, a idade biológica, resumindo para vocês, se vocês quiserem vir, a gente entra num assunto mais profundo, direcionado nesse requisito aí. A idade biológica nada é do que você não está bem emocionalmente. É uma pessoa que está com nível de estresse e desarmonia mental muito grande. Então, assim, o nosso foco hoje é alinhar tudo isso. É você dormir bem, buscar uma rotina saudável, sair um pouco, porque o estresse ele vai existir, os problemas não vai parar. Eu falo que eu agradeço os meus problemas. Problemas, situações, coisa que a gente... Escolhas também depende muito de nós mesmos. Eu falo que surgiu um problema para mim hoje, eu agradeço e eu vou receber ele da forma que eu me sentir bem. Ou eu não trago para minha vida, ou eu lido com ele de forma no qual eu vou sofrer. Então, assim, eu não me ponho como vítima, eu me coloco como uma pessoa que vou buscar ali, não me importar com ele, porque são situações que a gente tem que aprender no dia a dia a lidar. E a nossa amiga vai nos direcionar aí, que eu quero muito aprender com ela. Foi identificação à primeira vista mesmo, que a gente se viu, acho que 1, 2 vezes. Esses projetos de comunidade da Zumba, acho que ninguém sabe, ela sabe, porque eu iniciei com esse projeto antes de tudo e de todos, há 8 anos atrás. Eu falo que 6 que ficou oficializado, mas movimento em praça, comunidade, pensa se eu trabalhasse só pelo dinheiro. Eu trabalho com ação que gera saúde. Eu não vendi, eu acho que para nenhuma das meninas da Zumba, mas a minha satisfação em levar saúde já é o suficiente. Então, assim, a gente faz com muita satisfação isso. Então, a idade biológica, resumindo, é uma ação que você vai estar em movimento, é você buscar a sua saúde mental, é você ter organização, no qual a gente vai harmonizar toda a sintonia e sincronia em geral. Na verdade, eu sou muito simples. Aqui, da forma que eu converso com vocês já percebem. Eu não sou uberlandense, eu sou de Goiás. Na verdade, eu vim buscando a oportunidade e me encontrei. Herbalife eu vou fazer, eu acho que até os últimos dias de vida saudável. Eu me identifico super com a empresa, uma missão linda.
no qual a gente se depara com vários profissionais que não passam essa imagem que eu passo. Mas Verdade. essa questão do ajudar a sair da sua zona de conforto, isso de forma geral, não falo só em perca de peso, em atividade física. Zona de conforto é você encarar sua realidade que está ruim, mas está ruim porque você enxerga dessa forma. Aquele momento ali não está ruim, você está com situações que você precisa lidar. Fazendo a organização, no qual a gente só vai alavancando ali várias situações e doença. A idade biológica, tem clientes meus de 18, 20 anos que a balança avalia a partir de 18 anos, eu vou falar aqui para vocês. Antes disso, não, a gente não tem um segmento aí, ela não faz esse tipo de avaliação. Tem clientes meus de 18 anos, deu 70, 80 anos. Eu olho bem para a pessoa e falo, você hoje, o seu corpo é uma máquina. Eu falo muito simples, a minha forma de abordagem é muito simples. Eu não cobro pela avaliação, é lógico que eu preciso me organizar na agenda, que é muito puxada. Sugiro vocês já marcar um horário, o tete-a-tete mesmo. Na verdade, eu olho para a pessoa e simplesmente eu falo, hoje o seu corpo é uma máquina que está ali com 70, você está com o pé na conta. Então, a idade, de fato, não é aquilo que o nosso corpo e mente representa. Isso é muito forte. E eu fico muito triste quando eu vejo uma visceral, que é a gordura do abdômen, tá ali a nível de 13. Uma pessoa que está com a visceral 13, ela já está praticamente infartando. E eu pego na mão desse cliente, baixo a visceral ali, eu acho que 10 mil fichas aqui, que de visceral 13, 22% ali de visceral, cai ali para 6, 5. Então, para mim é uma gratificação, assim, eu fico muito gratificante em relação a não só pensar no retorno. E eu falo mais para vocês. Nem sempre eu acompanho o cliente me comprando Herbalife. Às vezes eu acompanho ele por ver que ele já está ali infartando. E o retorno e recompensa vem de Deus, né? Na verdade, a gente espera tudo ali relacionado ao nosso Pai. Isso é muito bom. Mas me manda, até você mesmo, me pergunta se você entendeu um pouquinho o que é a idade biológica. Sim, na época, quando a Lu fez a minha avaliação, a minha idade biológica, eu não tenho certeza, mas deu 80 e alguma coisa. Nossa, e eu sou uma pessoa que eu pretendo viver até os 120 anos, mas eu quero viver até os 120 anos bem. Né? Então, o que eu falo para as minhas filhas? Também eu quero viver até os 120 anos, mas eu não quero ser uma pessoa que ocupa espaço. Né? Então, a gente já fez todo um acordo aqui. Eu quero ir para uma clínica, por isso que elas têm que ganhar muito dinheiro, elas têm que ser bem-sucedidas na vida, porque eu quero ir para uma clínica muito legal. Sabe aquelas que tem dança para velhinho? Que todo mundo tá ali, sabe, no mesmo nível de entendimento? E tem que ter um lago, né, para mim sentar e ler na frente do lago. Então, eu não posso chegar nos 120 anos já uma pessoa morrendo. Entende? Eu não quero ser um peso morto. E quando ela me falou sobre isso, né, que eu com 47, 46, já estava com 80 e poucos, eu não lembro poucos, mas eu acho que era 85, 87, uma coisa assim, de idade biológica, eu me assustei. Me assustei de verdade. Porque eu já tenho um pré-histórico, né, de doença. Eu já tenho um pré-histórico muito difícil. E eu falei, não, eu não vou chegar nos 50 anos cronológico como eu cheguei nos 47. Eu vou mudar isso. E, gente, foi assustador mesmo. Lembrando que vocês podem ficar tranquilas. Você chega lá para avaliação, você fala assim, olha, eu vim pela live e a avaliação já é gratuita naturalmente. Mas você chega para ela e fala assim, olha, eu vim porque eu assisti a live de vocês, eu gostei e tal. Você pode ficar tranquila, ela não vai te forçar a comprar nada, ela não vai te forçar a ser representante Herbalife. Também, gente, eu tenho algumas... Não, tem algumas meninas que elas pararam de fazer uso de Herbalife porque quando elas chegavam no espaço, elas tinham que ser representante e elas já tinham começado, já tinham feito vendas, mas elas não queriam isso mais e a pessoa, a dona do espaço, não dava essa brecha. Fica insistindo, sabe? Na verdade, eu falei, não. Na verdade, assim, isso. Eu me deparo muito, eu falo que a gente perde-se. A minha filosofia de trabalho é como se fosse o dono da empresa. E o dono da empresa, para vocês que não conhecem, é Mark Hills. Mark Hills foi um cara que ele começou a vender shake com um potinho, um saquinho.
Então, eu não faço com as pessoas aquilo que eu não gostaria. Eu entrei pelo produto. Então, o produto precisa funcionar. E eu não sou a famosa marqueteira. Eu sou a Lu, que ajuda vocês a ter mais saúde, independente de retorno financeiro ou não. Ok? Não, é igual nós falamos, o retorno financeiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, por que eu estou falando tanto nisso? Porque eu lembrei dessa minha amiga. Ela parou de fazer uso de uma coisa que era boa para ela saiu ali dos encontros, né, que tinham, porque ela não suportava mais as pessoas falando que ela tinha que fazer, que ela tinha que entrar no desafio, que ela tinha, só que agora ela não queria mais. Ela queria apenas ir lá e tomar o shake dela, ou fosse lá o que ela fosse fazer, em paz. Então, gente, vocês podem ir tranquilas no Espaço da Luz, vocês vão conhecer gente nova. Ontem eu conheci a Bruna, conheci uma outra moça que estava lá, que a gente conversou também. A Madalena procurou de você hoje, viu? Ela vai te chamar. Isso, a Madalena. E a gente conversou e a gente riu. E foi muito interessante que eu descobri que meu tênis pesa 1,5 kg. Fiquei muito feliz com isso. Os clientes aprendem tudo. É porque a gente atende assim, todo mundo junto. Né? Então, assim, seja agora a dona da sua vida e realmente tome uma decisão. Para quem não acompanhou a semana passada aqui no programa Eu e Minha Casa Organizada, nós falamos de desafios diários. Por quê? Algumas pessoas não sabem quais são os seus desafios reais. Elas vão, sabe, junto com todo mundo. Então, nossa, o desafio hoje é filho em casa. Ah, então já que todo mundo está falando, o meu também é filho em casa. E de repente o seu nem é. Não, mas nem é. Se você for ver bem, seu filho não te atrapalha, seu filho não te incomoda. E não é seu filho que faz você engordar. Não é seu filho que faz você ficar ali o dia inteiro assistindo Netflix. Não é o seu filho em casa que muda o fato de você fazer escolhas ruins para sua vida. Então, quando a gente fez esse diagnóstico de desafios diários, a gente jogou luz em algumas coisas que a gente está ouvindo falar e tomando posse. Como assim, Marjorie, tomando posse? Eu escuto muito aquilo assim, nossa, Marjorie, eu não estou dando conta de organizar minha casa, porque agora meu marido fica em casa o dia inteiro. Tudo bem. O marido fica esparrachado no sofá o dia inteiro. Se ele não tivesse esparrachado no sofá, ele estaria fora trabalhando, certo? Isso não te impede de arrumar quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Ah, mas ele me pede as coisas o dia inteiro. Certo, só que você, a dona, conhece muito bem com quem você casou, já se programa, já deixa tudo pronto para só entregar ou falar para ele onde está. A sua vida só é difícil quando você não tem o desafio certo no lugar certo e rompe com as suas escolhas. Então, ser dona é uma palavra que para mim faz muito sentido. Meu marido já me chama de dona desde que a gente namorava. Nós já estamos caminhando para 21 anos de casado. E na época, eu assim, achava muito bonitinho. Para vocês terem uma ideia, a música que ele põe para mim é aquele "Oh, dona", sabe? Essa é a nossa música. Do filme Dona, né? Eu não posso colocar no vídeo, porque senão o YouTube corta, né? Por causa de direitos. E aí você vai e vê que isso, para mim, já faz parte da minha realidade. Quando começou o programa Eu e Minha Casa Organizada, ele foi e falou para mim, tá vendo? Você é a dona. E eu fui dar um significado para a palavra dona. Então, cada letra tem um significado. Para você ser dona, você tem que ser dinâmica. Então, é a primeira letra do dona. O que é o dinâmico? Lembra que nós lemos aqui que o dinâmico é aquele que ela faz o movimento da casa. É você que faz com que os outros corpos tenham uma relação com o seu movimento e gerem um resultado. Isso é física mecânica simples. Simples. É o seu movimento que faz a sua casa ter o resultado que tem. Não é a sua casa que se movimenta, sabe, contra você. Quantas mulheres hoje, Lu, estão sendo engolidas pela casa porque falam que não dão conta da casa? Então, é a casa que está sendo dona dela. São as circunstâncias que estão sendo dona dela. Isso não existe quando a mulher é inteligente. Eu cito um exemplo. Cada particularidade, pode falar. Eu cito um exemplo que são valores que você coloca ali. Em você, no seu esposo, na sua casa. Eu assim, eu sou uma pessoa que, além da teoria, da Lu ser essa pessoa, assim, sou uma pessoa dedicada em todos os sentidos em relação
a gostar do que faz. Uma das discussões que eu tinha maior no meu relacionamento era em relação a que eu me dedicava muito ao trabalho. Não, eu dedicava muito à missão. E é muito legal o que ela tá falando. Eu nunca parei para ouvir ela, viu, gente? Nunca parei para ouvir ela. Olha a importância e o poder da palavra. Quero que ela fique coladinha em mim, mas não porque ela me chamou aqui. Mas é porque é o valor que eu tô dando nas palavras dela, né? Por falta de tempo, a gente não para um minuto. Então, eu tenho muito que aprender com ela. Vou citar só um exemplo. Meu casamento quase chegou à falência por situações que ele me cobrava, que eu teria que ser dona de casa. E aí eu ficava na confusão. No meu treinamento, que eu viajo muito a treinamentos, inclusive com uns 370 PhDs da empresa, eu não só pratico, eu me informo muito. Então, assim, é muito bacana. Eles falavam que você tinha que trabalhar mais para desfrutar daquilo que você não tem. Ou seja, no sentido casa, que ela está falando desse assunto. Quando eu chego pro meu esposo e falo assim, olha, eu vou... são visões, viu, meninas? Meninos, não sei quem tá. Quando eu chego para ele e falo que eu vou pagar uma pessoa para nos ajudar, não que eu esteja deixando a minha função de casa, mas são valores agregados que eu quero dar a ele, a minha filha, liberdade de tempo, mas que eu não vou deixar de fazer aquela função. Eu quero organizar a casa, não do modo prático, mas organizar a nossa vida em geral. Então, são situações do qual eu não dava conta naquele momento, que eu precisei organizar. Então, assim, eu não sei se casa um pouco o que ela está falando, mas são situações que quando se a nós gente... falamos quando nós falamos em ser a dona da casa, não é você ser a pessoa que faz o operacional. Isso. Nos Estados Unidos é muito comum a gente comprar, a gente ouvir falar, nunca fui para os Estados Unidos, né? Comprar tempo. Então, você comprar o tempo de alguém para fazer o operacional. Perceba, você trouxe alguém para fazer, por exemplo, aquela limpeza. Nós temos as missões, né? As donas têm as missões da semana. Então, você pode contratar alguém para realizar a missão. E você passa a semana apenas cumprindo rotina. Isso é coisa de uma mulher inteligente. Gente, está na Bíblia. A mulher sábia, ela dá ordem aos seus empregados. Bem, ela levanta antes dos seus empregados, porque é ela que dá ordem aos empregados, não os empregados que fazem o que querem dentro da casa dela. Quantas meninas que você ouve falar que contrataram uma diarista e ela fica frustrada, porque ela fala assim, nossa, ela não fez nada que eu precisava que ela fizesse. Olha como está esse vidro, olha como está não sei o quê, olha em cima dos armários. Mas por quê? A diarista, ela faz o que ela sabe fazer. E elas, geralmente, né, as pessoas que trabalham como diarista, elas são muito boas nisso. Então, elas fazem o que elas sabem fazer. E você, como dona da casa, permite que elas façam o que elas querem fazer. Essa é a diferença entre ser dona e apenas jogar a responsabilidade para outra pessoa. Então, a dona da casa, sim, ela compra horas de alguém. E isso é tão lindo, gente, porque quando você contrata alguém e paga o justo, um valor justo, você está colocando comida na mesa dessa pessoa. Você está alimentando uma família, talvez. Na verdade, é o tempo, sabe? né? Então, a gente quer ter o tempo. Dá valor. Sim, mas quanto mais você dá valor para o seu tempo e para o dela, mais você vai fazer o melhor. Então, você está plantando uma semente na vida dela, né? Sim. E eu falo que dinheiro é uma semente. Semente é, sabe, dinheiro você vai plantando na vida das pessoas. Por isso você tem que olhar bem quem você contrata. Porque essa pessoa, ela tem que ser uma terra boa que vai dar fruto. Que vai dar ali o resultado que você espera. E o que a Lu falou foi muito legal. Ela optou por contratar alguém porque o tempo dela é valioso demais para ela perder limpando vidro. Então ela prefere pegar esse tempo e estar com a filha e com o marido. Isso salva casamento, gente. Salva. Literalmente isso salva casamento. Verdade, e marido reclama assim. A gente administra. Sim. E o que significa, então, o dona, né? É ser dinâmica, é ser ousada, é ser notável e ser amada. Esse é o significado das 4 letras da palavra dona. Então, sim, eu precisei, né, ser uma mulher mais dinâmica. Como eu falei, eu vim de uma história de mais de 10 anos arrastando uma enfermidade. Eu fiquei 2 anos de cama, meu marido que me dava banho, me dava comida na boca, e eu dormia 24 horas à base de remédio. Então, eu já tomava entre M1 e M2, que são aqueles coquetéis de câncer, e eu vivia dopada.
Isso aos 32 anos. Então, os últimos 10 anos ali, entre 30 anos e 40 anos, meu marido passou uma luta muito grande comigo em termos de enfermidade. E como que eu saí dessa situação? Eu entrei num grupo de WhatsApp e as meninas tinham os desafios ali de cada dia arrumar alguma coisa. Era o grupo da Cristina. Não tinha nenhum fundamento, nem nada. A gente só se divertia e tirava foto depois que fazia. Por incrível que pareça, foi isso que me levantou da cama. Isso me levantou da cama. Uma coisa tão simples, né? Até que, quando foi em 2018, a Sumaia me falou do sistema FlyLady. Eu fui, gostei, comecei a estudar, e aí, como a Lu falou, gente, quando você tem uma missão, você não é igual papagaio que repete o que você ouviu, não. Você vai sim estudar sobre aquilo, você vai vir, sabe, saber os fundamentos, você vai ser capacitada para te ajudar. Então, é o que a Lu está falando. Ela vai ali entre os top 10 da empresa, saber o conceito, saber o que realmente precisa ser feito para alcançar o resultado que ela quer como missão. Isso é valioso. Gente, isso é muito valioso. Quantas pessoas são vendedores, né, ou marqueteiros, como a Lu falou agora há pouco, e não estão nem aí com, sabe, com o que realmente tem por trás. Isso não é verdade, nem para mim, nem para ela. E eu fui estudar a FlyLady. Gente, meu inglês está melhorando, porque eu escuto as lives da FlyLady mesmo. E o bônus é o inglês melhorando, né? Então, perceba, você precisa andar com gente que vai realmente mudar a sua vida e fazer você levantar. No meu caso, começou num grupo de WhatsApp. Faça mesmo uma avaliação dos grupos que você tem participado. Tem grupos que estão te colocando tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, que quando você entra só tem reclamação, briga, discussão. Você está fazendo o que lá? Se você não agrega valor para esse grupo não agrega valor para você, você está perdendo tempo. Porque nós acabamos de falar o quanto ele é valioso. Seguido disso, eu abri meu primeiro grupo de Baby Steps, né, que são os primeiros passos do sistema FlyLady, e já comecei a fazer o estudo de inteligência emocional. Eu já era personal organizer. Eu participei de participei com você. Mas são coisas que vão chegando na vida da gente até que aquilo realmente faça sentido, né? E aí, quando eu comecei a inteligência emocional, eu já era personal organizer, eu percebi que não é uma gaveta que faz a diferença na vida de uma mulher organizada. E, seguido disso, eu comecei a estudar a produtividade. Então, eu sou aluna do Produtividade Nível A, do Jerônimo Temel. E muita coisa que eu falo, se vocês seguirem o Jerônimo, vocês vão ver que eu falo quase exatamente igual. Eu me identifico demais com a forma como ele fala de produtividade. É o que eu coloquei dentro do meu programa. É lógico que eu não copio dele, né? Porque ele tem um jeito muito característico, ele é único. E eu também, até porque homens, né, e mulheres são bem diferentes na colocação. Mas, gente, vale a pena. E outra coisa, eu tô sempre falando quais são as minhas fontes. Porque chega uma hora que você pode olhar e falar assim, olha, eu não quero mais ouvir a Marjorie, eu quero escutar quem foi que ensinou para ela. Né? Eu cheguei a extremos. Quando o Tony Robbins falou quem era o mentor dele, eu parei de escutar o Tony Robbins e fui escutar o mentor dele. Se o camarada fez com ele o que ele fez, eu vou escutar ele. Não é? Ora, simples assim. Na verdade, são inspirações, né? A gente está para inspirar pessoas. E se as pessoas viram você, se inspirou em você e buscou algo em mais pessoas, você já foi o pontapé inicial. Sim, e aí você tem o céu como limite. Isso. O que acontece quando você chega em mim ou quando você chega na Lu? A gente não te deixa parada. Lembra do corpo em movimento? Eu vou estar sempre falando, as meninas, né, principalmente as mentoradas, elas falam assim, nossa, Marcia, você é muito brava. Gente, não é que eu sou brava, não é. É porque você não precisa mais de uma pessoa passando a mão na sua cabeça e falando assim, fique tranquila, seja gentil com você, é no seu tempo. Fala sério, se as suas escolhas até agora tivessem dado certo, você não estava nem aqui assistindo a live. Eu coloquei a foto da Lu lá no Stories e o que está escrito em cima? Vamos mudar. Na minha está escrito, você pode mais. Com certeza você pode mais, e com certeza você pode mudar. Sim, eu mandei para você sem saber, porque é uma das fases que a gente está buscando mudança, em pandemia, né? Então, assim, a mudança é agora. Sim. Não, e uma coisa que é muito interessante sobre a pandemia. Todo mundo agora coloca tudo na conta da pandemia. Eu falei isso ontem.
Tudo, estão se Tudo é culpa da entregando. pandemia. Tudo é culpa da pandemia. Não, porque a pandemia, porque família em casa. Gente, deixa de ser covarde. Verdade. Deixa de ser, sabe? Isso chega a ser. É engraçado, porque a gente está conversando a respeito, mas isso chega a judiar de você. Porque assim, você põe a culpa em tudo, continua do mesmo jeito, a pandemia vai passar. E aí você vai estar pior do que quando ela começou. Isso é escolha. Não sei se vocês viram lá, em período de pandemia, foi um dos momentos que eu mais me destaquei. Lembra? O destaque para mim não está agregado ao dinheiro, em procura. Porque o período de pandemia, o pessoal está muito, eles estão visualizando só mais mídia. Então, assim, eu tive um crescimento gigante. E eles vieram aqui, falou que como eu estou me virando em pandemia, gente, pandemia para nós é um momento no qual a gente está se reinventando, fazendo até melhor aquilo que a gente sabe fazer. Eu estou amando esse período, não pela pandemia, mas é porque eu estou aproveitando a pandemia para justamente me jogar mais, ousar mais. E tem muitos profissionais de várias áreas, eu não sei, a gente não deve julgar, pessoas que enxergam dessa forma. Eu liguei, eu acho que para vários profissionais de outras áreas, hoje a gente não abriu por causa da pandemia, mas e aí? Eu estou fazendo delivery, eu estou lançando outras coisas gourmets. Então, assim, a gente tem que estar para o trabalho, né? Fazendo aquilo que a gente faz, mas de forma diferente. Então, assim, as pessoas estão se deixando, baixando as portas, nem sempre pelo financeiro, porque tem formas de se trabalhar diferente. Mas eu fiquei muito triste ao ouvir um cliente que tem pessoas que estão deixando de pagar outras pessoas, justamente aproveitando para dar cano, de modo simples, falando para vocês. Então, assim, é muito ruim. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Não estão baixando as portas por falta de dinheiro. Eu acho que é meio polêmico eu falar isso aqui para vocês, mas eu falo para vocês de coração. Mas é verdade. Mas é verdade. É um momento no qual eu estou levantando ferramentas que está agregando muito mais e eu estou, assim, muito satisfeita com os resultados. Então, a gente está em movimento. Em relação à pandemia, eu fiquei realmente assim, eu não estou feliz com o que está acontecendo no mundo. É claro que não, as perdas são reais. Mas só que as minhas alunas que já estavam no programa, gente, eu tive aluna que comprou, entrou e nunca tinha aberto a segunda aula. Ela só viu a apresentação. Agora ela teve tempo, porque ela não podia ir para lugar nenhum, né? No começo da pandemia ali, que estava aquele auê maior. E elas voltaram e começaram a ter resultados. Então, assim, hoje, eu posso dizer que durante a pandemia foi o período que eu mais pude ajudar mulheres. E se também ser ajudada. E se você encerrasse o grupo? E se você falar, o pessoal não vai? Não... Então, é a forma de pensar que a gente tem que se jogar. Então, assim, tudo são as oportunidades. Ou você agrega a oportunidade para favorecer você e seu negócio, ou você descarta e caminha como os demais, né? Pensando só no problema, só na pandemia, porque as doenças, elas vão vir, os problemas vão continuar. Então, assim, eu acho que quero até te parabenizar. Então, às vezes, a visualização, esse processo de você estar aqui comigo, é a oportunidade que a gente tem. E por que não, né? Sim. Por que não agregar? Por que não nos ajudar? Então, eu acho que você está aqui muito me ajudando. Acho que até mais do que eu estou agregando para você. Mas são formas diferentes da gente É uma pensar. troca. É uma troca. Vocês se darem a oportunidade de conhecer a gente, assim, eu e ela. Eu acho que acredito que vocês estão mais em sintonia com ela. Não vê a Lu como uma vendedora de Herbalife. Eu acho que eu estou muito além disso. Não, eu sou suspeita em falar, mas eu falo que de forma geral, isso eu valorizo os meus amigos. Eu sou de poucas amizades. Eu vejo a minha equipe técnica de trabalho, eu não vejo só a produção, eu vejo a pessoa como ser humano. Acho que a gente tem que viver e viver para valer a pena. A gente tem que estar feliz em todos os momentos, de forma geral, não sendo obrigada a estar aqui fazendo a live. Eu vou fazer porque ela vai me dar retorno. Eu não queria estar, mas não. Eu sou literalmente a favor de você estar, viver e somar com quem e quando você quiser. Estou à disposição. Tá, amiga? Ai, obrigada. Gente, assim, apesar o meu conteúdo, ele é todo programado. Todo programado. Então, no domingo, eu já programo o conteúdo para a semana toda. Só que algumas coisas, eu realmente, Deus tem me surpreendido, né? Em muitas coisas. Por que eu fui lá no espaço ontem? Eu fui numa farmácia, me pesei e deu 91,3 kg. Saí de lá chorando, né?
Falei, como, gente? Eu tô fazendo exercício, tô fazendo as coisas direitinho, como que eu posso ter subido tanto? E aí eu entrei lá pra Lu me deixar pesar, porque eu fiquei muito assustada, né? Não é possível você fazer tanto, aí sim, teria alguma coisa errada. E na hora que eu subi na balança, me pesei e aí eu fiz o convite. Essas lives estão acontecendo todos os dias e essa semana nós vamos falar sobre cada letra, né, da palavra dona. Eu espero que ser dona faça um sentido diferente para cada pessoa que chegar nesses vídeos. E eu convidei a Lu e foi assim, nossa, muito bom quando ela aceitou. Não que eu não pudesse encaixar ela em todas as outras letras, né? Porque para você realmente investir o seu tempo e o seu dinheiro numa mudança, você tem que ser ousada também, né? Eu poderia encaixar ela em qualquer letra da dona. Mas hoje eu achei que ia ser muito legal, porque ela foi quem trouxe a Zumba. Foi pela Zumba que eu conheci ela. Então, assim, é um movimento. Lembra que nós falamos lá? Em experiências diárias, nós podemos observar o movimento de um corpo e a partir desse movimento, os outros corpos é que vão ter o movimento que você espera e gerar o resultado. Lembra? Isso é física mecânica. Simples assim. Sabe aquela engrenagem menorzinha que gira e gira todas as outras maiores? Isso é física mecânica. Então, quando eu subir o vídeo, eu até vou colocar a fotinha da engrenagem aqui em cima, assim, para vocês terem essa visualização. Gente, é muito bom quando você tem essa escolha e quando você tem a direção do que você vai escolher. Numa metáfora, né, um movimento interno responsável pelo estímulo e pela evolução de algo. O Paulo Vieira, ele fala muito sobre você é responsável por essa barriga que você tem. Você é responsável pela casa que você mora. Você é responsável pelo carro que você anda. Você é responsável pelo salário que você ganha. Simples assim. É uma questão de colheita quando você planta na terra certa. Hoje a gente vê tanta gente aí oferecendo um milagre, né? Quando oferecem marketing digital, falam assim, olha, você vai ganhar 15 mil por semana sem fazer nada, trabalhando 2 horas por dia. Gente, isso não existe. Sim, o marketing digital é uma porta aberta e eu falo de coração. Quando eu fiz o Fórmula Negócios Online do Alex, foi porque eu comecei do zero. Sim, eu precisava aprender a vender o meu programa. Não basta ter boa intenção, a gente tem que vender. Para saber, a gente tem que saber que botões são esses na internet que a gente precisa apertar. Uma mulher dinâmica, ela não fica na mão de ninguém. Ela é a dona do seu negócio. Então, algumas das meninas do mês de julho, elas não sabiam mexer no Instagram. E fique, sabe, muito feliz, porque eu também não. O Instagram foi uma novidade para mim, porque eu nem gostava. Só que depois que você vai lá e faz tanto, hoje eu ajudo as pessoas a organizarem o seu Instagram. Isso tem um preço? Claro que tem. E a pessoa fala assim, nossa, é caro. Caro? Quanto custa você ter um Instagram, uma ferramenta tão poderosa que não está te dando retorno nenhum? Isso é caro. Não é? Então, gente, ser uma mulher, ser dona, é você sim fazer o seu negócio funcionar, entender como funciona cada engrenagem e aí poder comprar o tempo de alguém para fazer o operacional. A Lu, por exemplo, ela tem a Bruna que ajuda ela ali nas mídias sociais. Isso é perfeito. Só que a Lu precisa saber o que está sendo feito. As mídias sociais são delas. E a cara dela que aparece, a mensagem dela que aparece, a linguagem é a dela. Percebe a diferença entre você ir lá contratar alguém que vai mandar no seu negócio ou na sua casa? Inclusive, a gente fica até legal. Inclusive, a gente envolve até minha filha, porque como eu tenho que estar com a Bruna e minha filha, a minha filha, ela toma os produtos desde pequena. Então, ela quer filmar. A maioria dos vídeos que a Bruna faz, é minha filha quem filma. E a gente brinca e eu trabalho. Então, assim, a minha menina de 8 anos participa de toda a minha jornada aí. E é muito legal. É uma equipe, né? É uma equipe. E é muito interessante que aqui em casa também a equipe é a família, né? Então, minhas filhas me ajudam. Se não fosse a colaboração delas, eu não faria tudo. Se não fosse meu marido, eu não faria tudo. Porque, assim, é uma equipe. E é um sonho que você precisa sonhar com eles. Tem uma amiga que ela chama Francis Nalva, depois eu vou corrigir. Ela disse que ser dona, ser dinâmica é uma pessoa inteligente, pronta para novos desafios, personalidade forte e racional.
E eu quero terminar o vídeo agora falando para você se você realmente tem uma personalidade forte, mas você pensa nos seus resultados.